E, gente, que bom estar aqui, nesse último domingo que antecede o Natal. Me senti tão privilegiada de poder estar aqui compartilhando um pouquinho. Confesso que passei um tempo em oração, obrigada, Márcia, em oração e buscando do Senhor. Preparei uma palavra e no último minuto do segundo tempo, ontem de manhã, ontem pela madrugada, o Senhor ministrou uma outra palavra, e glória a Deus por isso, porque Ele que está na direção e é para estar, né? É Ele que é para estar na direção. E eu fiquei pensando sobre essa nova mensagem, e o meu coração, ele queimou, quando o pastor Edu estava aqui ministrando, né, e ele disse: Senhor, que o nosso coração continue um coração em chamas, um coração queimando. E eu vejo que é exatamente isso que a gente precisa, é exatamente isso que faz a gente ser autêntico, ser de verdade. Quando a gente pensa quem foi Jesus, esse Cristo, o Salvador, quando a gente pensa nessa redenção e nessa proposta de espiritualidade redentiva nas nossas vidas. A gente vive, e é importante falar isso, e eu acho que a gente vai viver falando isso, porque é uma realidade que desde os primórdios, desde o primeiro século de igreja, quando a gente começa a estudar os evangelhos e essa igreja, esse combate existe, né? Que é a religião, a tradição, que é esse modo que a gente pode entrar, o gnosticismo que foi muito combatido e é até hoje, é exatamente isso, como se houvesse uma divisão, como se nós não fôssemos inteiro, é como se fosse assim, e de vez em quando a gente fala isso, não, o meu lado espiritual anda muito bem, o meu lado profissional, mais ou menos. A minha vida pessoal precisa dar... Como se a gente fosse fragmentado. E, na verdade, isso não existe. E a gente precisa entender isso. O nosso encontro com Jesus precisa transformar quem nós somos. E essa transformação vai atingir todas as áreas da nossa vida. Então, essa espiritualidade, ela precisa ser real, ela não precisa simplesmente mudar a maneira como a gente vai falar, a maneira como a gente vai se vestir, a maneira como a gente vai fazer da nossa agenda aos domingos, que vai nos trazer para o culto. Isso tudo, obviamente, vai acontecer. Porque também tem o lado daqueles que dizem assim, isso daí é besteira, Deus conhece meu coração. Tanto faz o jeito que eu falo, o jeito que eu me porto, o jeito que eu me visto, o jeito que... Não, não é assim também, né? O fato de nós nos entregarmos, reconhecermos a obra de Cristo nas nossas vidas, vai alterar tudo e precisa. Então, a mensagem de hoje é: o Verbo se fez carne. Cristo no centro da história, da igreja e da nossa fé. Ele precisa ser o centro. Eu nunca vou esquecer o dia que eu ouvi isso de um homem do qual eu admiro demais, que é o Guilherme de Carvalho. É um pastor, ele dirige a Labre, em Belo Horizonte, um lugar incrível, incrível. Esses dias eu estava estudando um pouquinho
sobre o fundador da Labre, um americano que foi enviado para a Suíça. Eu achei demais isso. Ele e a sua esposa foram enviados para um lugar e chegou nesse lugar onde eles seriam missionários e começariam ali uma igreja. E eles estavam numa área que eles não poderiam, pelo território, ter uma igreja protestante, porque era um território católico. E aí eles ficaram ali o que fazer, e eles decidiram então, porque esse líder, ele teve uma crise de fé, e ele buscou ajuda nessa crise, na juventude dele, e ele decidiu abrir a casa dele para receber jovens que pudessem ter qualquer dúvida ou crise na sua fé. É incrível o trabalho. Enfim, fecha parênteses, voltando. E Guilherme de Carvalho um dia disse assim, que me marcou muito. Ele falou: se seu testemunho é dizer assim, Jesus entrou na minha vida. Eu já falei isso aqui antes, mas é que cabe agora. Se Jesus entrou na minha vida e ele mudou muita coisa, porque antes eu era assim e agora eu sou assim, porque antes eu não tinha isso e agora eu tenho isso, porque Jesus entrou na minha vida e olha a maravilha. Se o seu testemunho de conversão é esse, sinto lhe dizer que ele é muito fraco. E ele nem é um testemunho de conversão, porque, de fato, um testemunho de conversão não é dizer que Jesus entrou na tua história e ele melhorou a tua história. Mas um testemunho de conversão é: eu abri mão da minha história para fazer parte da história dele. Uma história que é maior que a minha, uma história que está sendo escrita há muito tempo. E eu decido, então, abrir mão da minha para fazer parte dessa grande história, que é a história de um Deus maravilhoso, que nos ama de maneira incondicional, que envia o seu único filho, e o Verbo, então, se faz carne. E quando a gente pensa no Natal, o Natal nos confronta com o risco de uma fé sem vida. Ao longo da história, a igreja sempre correu o mesmo perigo: continuar funcionando enquanto perde o coração. Celebramos datas, perseveramos em ritos e mantemos a linguagem cristã, mas nos distanciamos da vida de Deus. Em 2 Timóteo 3,5 diz assim: tendo forma de piedade, mas negando o poder dela, afaste-se também destes. Aqui, Paulo alerta Timóteo dizendo: não é só sobre uma forma, não é sobre um rito, não é sobre uma formatação. Sabe por quê? A gente corre o grande risco de só mudar a ritualística. A gente corre o grande risco de achar que é isso que nos faz sermos novas criaturas. A gente saiu de um contexto que o ritual era X, que lá nós fazíamos de um jeito, e agora a gente é cristão e a gente faz de outro. Quando a gente entra na igreja, é tão diferente. Sabe, eu vou dizer algo aqui. Antes, há 20 anos atrás, a gente entrava numa igreja católica e o rito era muito diferente do que dos evangélicos. E eu lembro das pessoas dizendo assim: uau, porque quando eu chego aqui na igreja evangélica, as músicas,
o povo adorando, a celebração, a maneira como as pessoas levantam as mãos e adoram, há uma liberdade, eu me sinto tão bem, é tão gostoso estar aqui. E eu me lembro de ouvir esse tipo de comentário e falar, uau, nossa, a gente é demais, é isso mesmo, aqui é muito bom, é muito gostoso, que bom que você está gostando disso. E aí o tempo foi passando, e hoje, amados, você entra dentro de uma missa, de um culto católico, e a canção é a mesma. As músicas são muito parecidas quando não são as mesmas. A liberdade de louvor e de adoração é muito parecido. A ritualística está cada vez mais parecida. E aí eu te pergunto, se nós só olharmos para isso de uma maneira tão superficial e estética, a gente vai começar a ficar em crise. Então eu olho para tudo isso e digo assim, se o povo não souber defender a sua fé e entender o porquê que elas estão aonde elas estão, vai ficar tudo muito estranho. E a gente precisa entender isso. Por que que nós estamos aonde nós estamos? Por que que nós cremos da maneira que nós cremos? E quando a gente fala de Natal, é essa reflexão profunda que nós precisamos fazer. Antes do berço, existia uma promessa. Desde a queda, Deus está escrevendo uma única história, a redenção por meio de Cristo. Essa promessa atravessou séculos, não é? Os profetas anunciaram, reis falharam, sacerdotes se corromperam, mas o Senhor permaneceu fiel desde Gênesis. No capítulo 3 ele diz assim, porém inimizade entre você e a mulher, falando para o próprio Satanás, entre a sua descendência e a descendência dela, este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Desde o momento da queda, o Senhor então, ele já apontava Cristo nas nossas vidas. Então, o verbo se fez carne. João 1,14 diz assim, o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Quando Cristo nasce, ele não entra apenas na história bíblica, mas na história do mundo, o calendário da humanidade é alterado. Eu acho isso fascinante, eu já também disse isso. Mas eu sempre penso naqueles que vão refletir nisso pela primeira vez. Tiveram coisas que eu me lembro que eu ouvi pela primeira vez e que me impactou tanto que eu faço questão de repetir, porque eu quero provocar o impacto que foi provocado em mim. Eu não sei se você já parou para pensar, mas hoje, dia 21 de dezembro, quando a gente estuda a história, independentemente se você é cristão, se você não é, se você está aqui, dessa parte aqui do mundo, e a gente vai estudar a história, a gente estuda a história antes de Cristo e depois de Cristo. O nosso calendário, ele é marcado por esse lugar, por esse ponto. E o nascimento de Jesus teve a capacidade de zerar o calendário e recomeçar o calendário. Jesus, ele marca a humanidade de uma maneira tão profunda, ao ponto de marcar a história secular. Porque sabemos que ele marca de maneira profunda espiritualmente, mas transcende a espiritualidade ao ponto
de marcar dessa maneira a história. O cristianismo não nasce de um sistema, mas de um Deus que se aproxima. De um Deus que abre mão da sua glória. De um Deus que se humilha para estar conosco, nos resgatar de uma decisão que a gente tomou. E a gente precisa entender a profundidade desse amor. E quando a gente para pensar em tudo isso, da simplicidade dessa obra de redenção de Jesus, e a gente olha para a igreja de hoje, e a gente olha para a igreja primitiva, que a igreja, Jesus veio, estabelece, chama aqueles 12, caminha com esses 12, diz o que faria, e o que ele diz aconteceu. A palavra de Deus, então, e todas as profecias, aos olhos nus começam a acontecer. Testemunhas, então, oculares começam a ver e a perceber essa obra verdadeira. Jesus, então, se entrega no madeiro por nós. Ressuscita ao terceiro dia. Volta a estar com os seus, que passou por um período meio que perdidos, sem entender direito, 3 dias de angústia. E aí ele decide ficar, mais de 500 testemunhas oculares presenciam isso, veem isso, testificam, testemunham desse Cristo ressurreto. E a igreja primitiva é estabelecida. A gente precisa entender isso. Quando a gente começa a ler Atos dos Apóstolos, a gente começa a entender esse trilhar, essa caminhada dos 12, estabelecendo igrejas, comunidades. 3 séculos de perseguição. E quanto mais a igreja primitiva era perseguida, mais a igreja crescia e se fortalecia. E hoje a gente tem essa baita estrutura. E a gente ainda fica tentando se convencer. Ai, meu Deus, o que vai acontecer se esse governo começar a perseguir a igreja? Sério mesmo, a gente acha que a gente passa por algum tipo de crise e perseguição? Olha em volta, gente. Olha esse lugar. Olha essa estrutura. Olha as cadeiras que a gente senta. Olha esse ar-condicionado. Olha o clima desse lugar. E a gente às vezes tem coragem de abrir a boca para dizer que a gente é perseguido. Sempre que a igreja esteve próxima de Cristo, ela foi viva, missionária e autêntica. Eu amo essa passagem de Atos, no capítulo 17, que fala sobre quando Paulo foi expulso, da confusão, da presença deles ali, que foi o maior rebuliço, e ele fala assim: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. O comentário do povo, o comentário dizendo: olha, eles têm feito uma bagunça e eles chegaram aqui agora. E agora? Porque é exatamente isso, precisa ser vivo, precisa bagunçar. Sabe aquela bagunça santa? Eu sempre falo que quando Jesus entra na nossa vida, é aquele momento que bagunça tudo.
Eu lembro da minha mãe entrando no meu quarto e ela perguntava assim: filha, teu quarto tá arrumado? Eu falava: tá, mãe, tá arrumado. Aí ela falava: vou lá dar uma olhadinha. Eu falava: pode olhar. E eu pensava: ai meu Deus, que ela não abra o guarda-roupa. E aí, batata. E eu lembro que algumas vezes ela abriu o guarda-roupa e estava socado as coisas lá dentro. E ela colocava tudo para fora. Tudo para fora. E falava: filha, agora vai arrumar o teu quarto. E é aquele momento que você olha aquela cama lotada de roupa. E você olha para o teu quarto que parecia estar tão arrumadinho. Minutos atrás parecia que estava tudo tão organizado. E de repente você olha e está aquela bagunça. E aí você decide fazer de verdade, de dentro para fora. E você começa então, tira tudo de dentro das gavetas. E começa a dobrar, e começa a separar, e começa a organizar as blusas, das blusinhas, das de verão, das regatas. E aí tem um momento que no meio desse processo você fala assim: cara, o que eu estou fazendo? Que bagunça, antes de ter deixado como era. Mas você sabe que é necessário aquilo. É uma bagunça para arrumar, não é? É uma bagunça para organizar. É uma bagunça para ficar melhor. E às vezes quando o Senhor, a gente abre a nossa vida para que Ele entre, começa essa bagunça. Porque Ele começa a mostrar um monte de coisa e um monte de guarda-roupa fechadinho, trancadinho, gavetinha fechadinha, que Ele fala: precisa abrir, precisa abrir. Olha só, vamos mexer nisso daqui, vamos arrumar isso aqui. E às vezes dá aquele desânimo, você fala: ah, não, mas está tudo tão no lugar. Mas no fundo você sabe que não está. E a voz do Espírito Santo é como a voz da minha mãe, que pergunta: filha, teu quarto está arrumado? E eu respondia: tá, mãe. Aquele emoji, sabe, daquele sorriso assim. A gente precisa entender que essa obra de redenção atinge a nossa espiritualidade e transforma tudo. E precisa transformar tudo. O nascimento de Jesus, ele aponta diretamente para a cruz. Eu amei essa imagem, né? O reflexo da manjedoura é a cruz de Jesus. Eu achei incrível isso. Se a gente precisa usar a inteligência artificial, que a gente use para essas coisas, porque eu acho incrível. É muito legal. E poupa bastante do nosso tempo. A igreja não nasce na manjedoura, mas Cristo crucificado e ressuscitado. É o que eu acabei de dizer aqui, né? Em Mateus 1:21 diz: ela dará à luz a um filho, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Em Isaías, o profeta dizia: mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões. O perigo de trocar Cristo pela religiosidade. Com o passar dos séculos, a igreja ganhou estrutura, influência, mas correu o risco de perder a simplicidade do evangelho. A religiosidade sempre surge quando o evangelho vira mérito, a graça vira controle e a fé vira performance. Mateus 23:27 diz assim: são semelhantes a sepulcros caiados.
Como a gente tem que cuidar, meus amados, de não fazer de Cristo uma religião. Como a gente tem que cuidar da gente só ter se transferido de lugar e continuar exatamente com o mesmo coração. Como a gente precisa sondar o nosso coração e entender essa obra de redenção, de espiritualidade, e que a gente possa vir para cá com sede, com fome de espiritualidade, de transformação, não com fome e sede de chegar no lugar onde a gente vai ser mais empoderado, onde os nossos sonhos serão alcançados, onde eu vou ter mais isso ou aquilo. Se inscreve. Tudo bem. Se você precisa de motivação numa palestra coach, tá tudo bem. Só não espera isso de um lugar aonde você precisa se encontrar com Jesus. Com Cristo. Que nos dá uma proposta de morrer. Esses dias refletindo sobre o ano, né? Eu fiz até uma postagem e geralmente a gente faz a seguinte pergunta: como foi esse ano? E esse ano eu decidi fazer uma pergunta diferente, e ao invés de eu perguntar para mim mesmo como foi esse ano, eu decidi perguntar como eu fui esse ano. Eu acho que é muito mais profundo, não é? Quando a gente para pensar como a gente foi. Como foi o nosso crescimento? Como foi que eu respondi aquilo que geralmente eu respondo de uma maneira que me faz sentir vergonha depois? Eu fui melhor? Sabe, aqueles automáticos nossos que quando a gente vê, a gente está fazendo e a gente olha e fala assim: eu não acredito que eu de novo estou aqui nesse lugar, fazendo desse jeito. Que essa reflexão de fim de ano, que essa reflexão de Natal, faça a gente refletir. Que Jesus tenha essa liberdade de nos perguntar e da gente ter sermos sinceros ao ponto de responder. Porque às vezes a gente fica sempre buscando, poxa, poderia ter sido assim, poderia ter acontecido assim. Porque, meu Deus, é tanta injustiça, meu Deus, o mundo está tão louco, foi tanta coisa que aconteceu. E tudo isso faz com que a gente não olhe de maneira íntima e pessoal para a gente. Por isso que os nossos desafios de transformação e mudança precisa dessa autorresponsabilidade da gente falar assim: eu preciso fazer assim. E isso é o que Cristo quer fazer em nós. Vocês estão aqui? Amados, como a gente precisa. Não dá mais, sabe? Não dá mais para a gente ficar nesse ciclo. Às vezes a gente para conversar, os pastores às vezes estão em reunião e a gente começa a conversar sobre o quanto a mensagem de domingo de fato tem impactado as vidas ao ponto de trazer transformação. De transformar. De impulsionar, de nos trazer mais perto de Cristo, de Jesus. A reforma protestante, ela foi exatamente isso, ela foi um grito contra uma fé cheia de formas, mas vazia de vida. Quando a gente fala somente Cristo,
É exatamente isso. O justo viverá pela fé. Romanos 1:17. Esse tem que ser o nosso drive. O nosso drive todas as manhãs é dizer: o justo viverá pela fé. A minha fé é colocada em Cristo Jesus, somente em Cristo Jesus. Esse tem que ser o nosso ânimo, essa tem que ser o nosso motivo, tem que ser o nosso fôlego. Cristo Jesus, somente Cristo Jesus nas nossas vidas. Amém? Ele é maravilhoso. Ele precisa ser suficiente em nós e por nós. É incrível imaginar que nós vivemos no tempo da história que nós vivemos. Você já parou para pensar? É tão comum a gente... É tão normal, obviamente, a gente estar onde a gente está. A gente nasceu no momento da história de que Jesus já veio e Ele virá. E a gente canta Maranata aqui. Mas vocês já pararam para pensar que existiu um momento da história que Jesus não veio? Quando a gente olha para o Antigo Testamento, eles estavam esperando e aguardando. Ele viria, Ele vai vir. Olha a fé desse povo, como era completamente diferente da nossa, porque Ele já veio. Quanta coisa se cumpriu, o Salvador já veio. Nós estamos num momento da história de que Ele já veio. Isso é incrível. A gente já participa de um momento dessa linha que muita coisa foi cumprida. E é incrível, porque assim... Para pensar. Ele veio, Ele andou no meio daqueles, foram 3 anos de ministério, foi um nascimento que nos provoca e provocou aqueles, porque o nascimento de Jesus, ele provoca algo muito... Pula 2 slides, o nascimento é o antídoto contra a religiosidade. Eu acho isso incrível, porque a gente sabe que Deus não se revelou num palácio. Ele nasceu numa manjedoura de uma maneira muito simples, de uma maneira muito orgânica, de uma maneira muito singela, para contrariar toda essa ideia glamurosa que os religiosos da época aguardavam. Então é incrível que quando a gente olha para o nascimento de Jesus, a maneira como o Salvador do mundo nasce já confronta muita coisa. E a gente não pode esquecer disso. Então, desde o nascimento, é um confronto contra toda religião. E aí, esse Cristo cresce, esse Cristo começa uma obra incrível, profunda. E ele diz, é melhor que eu vá, porque depois de mim eu vou enviar o Espírito Santo, e vocês passarão a ser a habitação de Deus. Então Deus já não mais convive encarnado, mas Deus passa a habitar. E somos nós que vivemos essa realidade. Hoje, habitação de Deus. Olha isso. Olha a profundidade, olha o privilégio. Olha que incrível celebrarmos o nascimento do nosso Redentor, entendendo que hoje a gente é a habitação dele.
Cristo, fica uma pergunta aqui. Uma pergunta que eu quero que ecoe dentro de você. Uma pergunta que eu quero que você, de fato, responda a essa pergunta. Cristo é apenas parte da nossa tradição ou o centro da nossa vida? Em Lucas 2:11 diz assim: hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. O que é Cristo para nós? A gente está vivendo um momento de muitos desafios dentro da igreja. Um refinamento. É por isso que está cada dia mais parecido tudo. Para mostrar que não é ritualística que vai levar ninguém à eternidade e a Jesus. Mas é o coração, e por isso que a palavra de Deus diz que o Senhor procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Certas coisas que a gente se agarrava, a gente não consegue se agarrar mais. Eu não sei se você já parou para pensar. Certas coisas que nos diferenciavam, não diferencia mais. Isso está exigindo da gente um aprofundar diferente. Que este Natal marque um retorno à vida. Um retorno à centralidade de Cristo. O abandono da religiosidade vazia. Que possamos ser uma igreja viva, humilde e cheia do Espírito. Em Hebreus 12:28 diz assim: por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e temor. Que possamos entender que quando a gente recebe esse reino, não tem como. Quando a gente retém essa graça, não tem como a resposta não ser servir ao Senhor de um modo agradável, com reverência e com amor. Se tem algo que precisa, e o meu objetivo aqui é que a gente saia daqui refletindo nisso de maneira profunda. A minha vida, a minha vivência, as minhas andanças, a minha presença nos lugares aonde eu estou, reflete uma reverência e um temor ao Senhor? Eu sou a igreja viva de um Cristo vivo, que é celebrado todos os dias, que é honrado todos os dias. Que a gente faça do Natal somente mais um dia do nosso calendário. Que ele seja somente mais um dia de todos os outros que a gente celebra com gratidão, com profundidade, com fé e com verdade nos nossos corações. E eu termino aqui com essa frase: que não sejamos apenas mais um capítulo religioso da história, mas uma continuação viva da obra do Verbo que se fez carne. Que possamos ser estes, que a gente de fato não seja só mais um capítulo de uma história
religiosa, mas que o Senhor possa olhar para a gente e nos reconhecer. Sabe por quê? Porque a religião reconhece a Jesus. Mas somente aqueles que são íntimos são reconhecidos por Ele. Entende a diferença? É muita gente conhecendo a Cristo, mas de fato, quantos o Senhor Jesus conhece? Pelo nome, de maneira íntima. A gente sabe dessa passagem que é tão conhecida, que diz: Senhor, em teu nome, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, eu expulsei. E sabe o que é o louco? Não é eu tentei expulsar. Foi expulso. Em teu nome, eu curei pessoas. E o mais louco é que não é que eu tentei, aconteceu. E Jesus então olha para aquela pessoa e fala assim: mas eu não te conheço, eu não sei quem você é. E é a maior prova de como é possível você ser até usado por Ele e Ele não saber quem você é. Então que nesse Natal a gente deseja, que o nosso desejo mais ardente, e eu vou dizer para vocês, esse é o meu desejo mais ardente, é que o Senhor saiba quem eu sou. Que Ele possa olhar para mim, para você, e nos reconhecer como seus filhos. Reconhecer que a proposta que Ele tem, a gente abraçou, a gente recebeu, a gente segurou, e a gente aceitou e disse: Jesus, eu quero, eu preciso. Tu és o meu Senhor, Tu és o bem mais precioso. Eu amo aquela música que quando diz assim, que fala: Tu és o meu paraíso. Eu amo essa parte, porque quando a gente entende isso, é tão maravilhoso, porque não tem nada mais precioso do que Jesus nas nossas vidas. Não tem valor maior. A maior estima, sabe? É a gente chegar nesse lugar na nossa adoração, da gente fechar os nossos olhos e dizer: Jesus, o Senhor é a coisa mais preciosa que aconteceu na minha vida. Mais preciosa. É a gente fechar os olhos e dizer: Jesus, obrigado, porque o Senhor decidiu que eu nascesse nesse momento da história. No momento onde o Senhor já veio. Num momento onde eu posso ser chamado de cristão. No momento onde eu sou noiva. Oh Senhor, que privilégio. Você pode fechar os teus olhos? Você pode começar a contemplar? Sabe, você vai correr o risco de tentar ser roubado e ser distraído nos teus pensamentos e começar a pensar no teu almoço, pensar nas coisas, nos presentes que você não comprou ainda, naquilo que você precisa resolver. Cuidado, porque agora é um momento tão sublime, onde você está tendo a oportunidade de parar para pensar aquilo que Jesus é para você, para que o teu coração comece a encher de gratidão, de alegria,
porque você foi resgatado de um lugar tão terrível, de um lugar escuro, de uma escuridão profunda, de um destino de trevas. E Ele te arrancou desse lugar. Ele tem te apresentado um caminho sobre modo excelente, perfeito, de um reino onde a paz, a alegria, a justiça, de um reino mesmo a um lugar tão bagunçado, a uma realidade de tantas inseguranças. Ele te convida a abrir os teus olhos para uma realidade completamente diferente e gerar uma paz que só Ele consegue, gerar uma esperança que só Ele pode gerar a esperança de dias maiores, melhores e grandiosos, porque só Ele tem o caminho para esse lugar, porque Ele é o caminho desse lugar. A palavra de Deus diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai se não for por Ele. Ele é o caminho para a eternidade. Ele é o caminho de um fim feliz. Ele é o caminho de um lugar de paz eterna. É Ele. Você ainda com os teus olhos fechados, eu quero perguntar se tem alguém aqui que gostaria de entregar a sua vida a Jesus, que gostaria de se entregar para Ele, dizer: Jesus, eu quero ser conhecido pelo Senhor, eu não quero só te conhecer, mas eu quero caminhar contigo, eu quero te ouvir, eu quero ouvir a tua direção, eu quero que o Senhor cuide de mim, eu quero e eu preciso do teu perdão, eu preciso de ti, eu quero nessa manhã confessar o Senhor como o Senhor da minha vida, eu quero entregar a minha vida nas tuas mãos. Se tem alguém aqui nessa manhã que gostaria de fazer essa oração, levante sua mão onde você está. Tem alguém aqui? Às vezes você já fez essa oração, mas você sente que você precisa reafirmar ela. Você precisa fazer ela de novo. Você sente no teu espírito de que essa mensagem falou com você e que você precisa se posicionar. Tem alguém aqui assim? Levanta a tua mão onde você está. Amém. Amém. Estou vendo algumas mãos. Amém. Tem mais alguém? Pode abaixar quem levantou a mão. Oh, Jesus. Aonde você está aí no seu lugar, eu quero que você repita comigo essa oração. Diga assim: Senhor Jesus, nessa manhã, eu quero entregar a minha vida diante do Senhor. Eu quero confessá-lo como o meu Senhor e o meu Salvador. Perdoa-me, Senhor. Perdoa os meus pecados. E a partir de hoje, eu quero que o Senhor me conduza a pastos verdejantes, como meu pastor, como meu dono. Abra os meus ouvidos para que eu possa ouvir a tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Tem um segundo apelo aqui que eu quero fazer. Você que deseja
que essa palavra, que essa verdade, que essa vida no Espírito, que essa realidade espiritual, você que deseja crescer e amadurecer espiritualmente, você que deseja se mover pela motivação certa, você que deseja crescer, se aprofundar, você que deseja mais comer do pão da vida. Eu me lembro, quando eu paro para pensar na palavra e na passagem da mulher samaritana, eu acho tão doido, porque os apóstolos estão junto com Jesus e aí Jesus decide desviar do caminho e eles não tinham comido ainda. E os discípulos de Jesus falam: olha, nós vamos buscar comida. E eles saem para buscar comida, enquanto Jesus está tendo uma conversa tão espiritual com uma mulher. E é muito louco, porque essa mulher sai da presença de Jesus para pregar Jesus, porque ela teve um encontro tão espiritual, tão profundo, que independentemente de todo tipo de situação humana que ela tinha, ela era uma mulher rejeitada na sociedade, mas ela passa por cima de todas as inseguranças que ela poderia ter para pregar a Cristo. E enquanto isso é incrível. Aqueles que conheciam Jesus de maneira profunda volta com um pão físico. E eles chegam para Jesus e dizem assim: a gente trouxe comida, mestre. E a hora que ele responde, diz assim: nem só de pão vive o homem. E a palavra de Deus diz que essa mulher vai na mesma cidade que eles foram, e não fizeram nada, e não falaram nada, e só compraram sustento. A cidade inteira soube de Cristo, e muitos vieram até Jesus. Que a gente não seja assim, que a gente saia daqui e simplesmente vá comprar o nosso pão, mas que cada encontro com Jesus possa nos impactar de tal maneira que a gente saia daqui levando dessa experiência de estar com Jesus, o nosso Salvador. Queridos, esse tipo de mensagem é o tipo de mensagem que promove a igreja para um lugar de crescimento. Tira a igreja do leitinho e leva ela convida ela para um lugar de alimento sólido. Paulo está lidando com algo parecido lá em Coríntios, na igreja de Corinto, e ele diz assim no capítulo 3, versículo 10 em diante, ele diz assim: veja cada um como constrói, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Cristo Jesus. Se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, aí ele vai falando de materiais diferentes de construção. Ele vai falar de ouro, prata, e ele vai diminuindo a qualidade desses materiais. Ele diz ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha. Sua obra será mostrada, porque o dia a trará à luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Ou seja, o fogo irá provar a qualidade da obra que cada um construiu, ou da maneira que cada um creu, a partir do firme alicerce que é Cristo Jesus. E o texto diz: se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo.
contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. Veja, Paulo está distinguindo pessoas que, dentre todas as que creram em Jesus como firme fundamento, de pessoas que construíram com ouro e outras que construíram com palha. Ou seja, Paulo está dizendo, olha, tem gente que vai chegar no céu sapecado de fogo, porque não saiu do leite e foi para o alimento sólido. Paulo está dizendo, alguns receberão a salvação, mas eles não tiveram a coragem de construir com alimentos sólidos. Então, quando mensagens como essa nos convidam a chacoalhar a poeira, a distinguirmos aquilo que é palha na nossa fé, aquilo que é madeira na maneira em que nós cremos, para buscarmos no Senhor aquilo que é ouro, então é momento de nós nos dobrarmos a isso, é momento de nós recebermos isso, é momento de nós nos convertermos daquilo que era imaturidade até então. Amém, queridos? Faz sentido o que eu estou falando? Então esse apelo, eu acredito, pastora Juliana, que é para todos nós, porque todos nós temos um lugar mais profundo para mergulhar em Cristo Jesus. Todos nós temos um lugar na nossa fé, que daquilo que foi flagrado no nosso coração aqui hoje, podemos e devemos nos dobrar e nos convertermos um pouco mais nessa manhã, amém? Então que você possa fazer um autoexame nesse momento, dentro de tudo aquilo que foi falado, dentro de tudo aquilo que foi ensinado, dentro de tudo aquilo que foi flagrado no seu coração, lá no íntimo, que só você sabe. Aquela prateleira daquele armário do teu quarto, sabe? Talvez você diga assim, o meu armário está em ordem, mas tem uma prateleira ainda que está bagunçada. É o momento de você chegar naquela prateleira nessa manhã. É o momento de você abrir aquela gaveta nessa manhã, de você jogar tudo para fora, colocar em cima da cama e dizer, agora eu vou arrumar da maneira correta, em nome de Jesus. Tá bom, então vamos lá. Aleluia. Eu quero convidar você, diante de tudo isso, a fechar os teus olhos nesse momento. Feche seus olhos, feche seus olhos, feche seus olhos, feche seus olhos. Seja sincero com você mesmo nessa manhã. Oi? Seja sincero com você mesmo. Seja sincero com você mesmo. Olhe para dentro. Tira aquele espelho de dentro da gaveta. Olha para dentro. Olha para dentro, olha para dentro, olha para dentro. Encontra a palha no meio. Encontra a prateleira bagunçada. Encontra ali. Encontra ali ainda a negociação. Encontra ali o desejo por recompensa. Encontra ali tudo aquilo que foi falado aqui nessa manhã, aquilo que flagrou o teu coração. Encontra ali, e sem prestar atenção em quem está à tua direita e quem está à tua esquerda, sem se preocupar com quem veio, com quem não veio. Eu quero convidar você a um ato de fé nessa manhã. Quero convidar você a dar resposta àquilo que o Espírito Santo está falando ao teu coração. E essa resposta, ela vai te movimentar, essa resposta, ela vai te provocar, essa resposta, ela vai te provocar a um lugar de se prostrar e pedir a Deus, pedir para Deus mais dele em você. Então, se você deseja colocar essa prateleira bagunçada em ordem, se você deseja trocar aquilo que você encontrou dentro de você, que é palha, por ouro, daquilo que o Espírito Santo te convenceu nessa manhã, vem para frente e se ajoelha aqui nesse espaço que nós temos. Nós queremos orar por você nessa manhã. Vem para frente, pode vir e se ajoelha aqui nesse lugar. Eu peço para que você possa vir o mais para frente possível, para que as pessoas que estiverem vindo tenham espaço. Vamos dar resposta àquilo que o Espírito Santo está falando ao nosso coração nessa manhã. Vamos dar resposta. Não deixe que a palha seja queimada no grande dia. Queime ela você mesmo nessa manhã. Queime ela você mesmo nessa manhã e troque por ouro. No teu entendimento,
no teu entendimento, no teu conhecimento, na tua fé. Meus irmãos, a fé é o bem mais precioso que nós podemos oferecer a Deus. Se a nossa fé não vai bem, a presença de Deus na nossa vida é comprometida. Mas se nessa manhã você decidir colocar diante dele aquilo que você quer trocar de palha para ouro, aquilo que você quer trocar de religiosidade para intensidade de vida com Deus, intimidade. Não sejamos como aquelas catedrais vazias e ocas, cheias de história, mas sejamos como um organismo vivo, corpo, parte daquele que é o cabeça, Cristo Jesus. Pai amado, Pai querido, Senhor, nessa manhã me uno com os meus irmãos aqui e peço a Ti, Senhor, troca, Senhor, a nossa religiosidade por intensidade contigo. Troca, Senhor, os nossos ritos. Troca, Senhor, a nossa estética por intimidade plena contigo, Senhor. Troca, Senhor. Troca, Senhor, aquilo que fazemos por inércia para sermos como aquele que o vento não sabe de onde vem nem para onde vai. Troca, Senhor, aquilo que é uma agenda estática dentro de nós, para vivermos aquilo que o Teu Espírito é capaz de soprar em cada coração. Troca, Senhor. Troca, Senhor. Muda, Senhor, a essência do nosso coração. Muda a raiz. Muda aquilo, Senhor, que ainda tem, Senhor, nos permitido vivermos uma dormência espiritual. Muda, Senhor. Muda, Senhor. Troca de dentro para fora. Sopra fôlego de vida em nós. Sopra fôlego de vida em nós nessa manhã, Senhor. Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que o Cristo da manjedoura, Senhor, o Deus Filho encarnado, a imagem do Deus invisível, se faça presente na nossa vida para todo sempre, e que sejamos impactados por esse poder que habita nele. Oh Deus, em nome de Jesus, dá-nos, Senhor, ouvidos para ouvir, olhos para ver, Senhor. Dá-nos coração para sentir, Deus. Dá-nos, Senhor, a capacidade de discernirmos a Tua voz dentre as nossas vozes, Senhor, que emulamos dizendo que é Tua, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que caia por terra toda emulação de voz que parece ser a Tua, como ouro que brilha como ouro, mas que não é ouro, Senhor. Deus, em nome de Jesus. Mas que venhamos, Senhor, a estarmos na plenitude da Tua doce presença, que venhamos a desfrutar a liberdade para a qual o Senhor nos chamou, que venhamos, Senhor, a caminhar, Senhor, no privilégio da intimidade, da relação para contigo, que vai muito além da religião, que vai muito além, Senhor, das coisas estéticas e estáticas, Pai, daquilo que o homem é capaz de produzir, Senhor. Oh Deus, humilha a nossa inteligência, humilha a nossa capacidade, Senhor, para que Tu sejas engrandecido. Faz as coisas loucas para confundir as sábias no nosso meio, Pai. É o que nós desejamos, Senhor. Não nos deixe à mercê de nós mesmos. Não nos deixe à mercê de nós mesmos, mas eleva os nossos olhos da além dos montes, de onde vem o nosso socorro. Oh Senhor, em nome de Jesus, Tu fizestes os céus e a terra, Pai, e Tu estavas lá, Tu estás aqui, e Tu estarás quando tudo terá fim. Tu permanecerás, Pai, nós contigo e o Senhor conosco. Então guarda-nos de nós mesmos, livra-nos de nós mesmos, dá-nos a intimidade da Tua presença, e que nada possa manchar essa intimidade na Tua igreja, no nosso coração, na nossa vida derramada na Tua presença, Pai. Nós queremos permanecer derramados na Tua presença, Pai, todos os dias da nossa vida, Deus. Oh Senhor, escuta o clamor do Teu povo, Senhor, e leva-nos para este lugar de intimidade.
quando podemos bater no nosso peito e dizer: pobre de mim, pecador. Estávamos sujeitos à ira divina, mas por amor o Senhor que primeiro se entregou, nos livrou desse lugar, Pai. E nós podemos estar aqui na Tua doce presença, nos rendendo, nos dobrando, nos prostrando, não por um rito qualquer, mas porque o caminho foi nos dado, o caminho foi aberto, os montes e os vales foram aplainados, e Tu agora, Senhor, nos conduz ao Pai. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo privilégio de sermos Teus. Obrigado pelo privilégio de sermos Teus, Senhor. Daquele que veio na manjedoura e terminou no madeiro, por amor a nós, por nos dar este sobrenome, por nos dar este sobrenome que está sobre todo sobrenome, Pai. Oh Deus amado, em nome de Jesus, queima aquilo que é palha agora de antemão, Senhor, e permita com que aquilo que é ouro fique no lugar, Senhor. Dá-nos, Senhor, o entendimento para que possamos sair daqui completamente transformados, Deus, completamente transformados para a honra e para a glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Vamos adorá-lo por um instante, vamos adorá-lo por um instante. Fique de pé, igreja, vamos adorá-lo por um instante. Será
o segredo. Você pode aplaudir ao Senhor. Tu és digno, Senhor. Tu és digno, Senhor. Tu és digno, Senhor, de todo o nosso coração, de toda a nossa devoção, de toda a nossa entrega. Tu és digno, Senhor. Santo é o teu nome. Aplauda Ele, aplauda Ele, aplauda Ele. A Ti, Senhor. A Ti, Senhor. A Ti, Senhor, celebramos, nos devotamos, nos entregamos, Senhor. A Ti, Senhor. De Ti, por Ti, para Ti são todas as coisas. A Ti a honra, a glória, o louvor, a majestade, o domínio pelo século dos séculos. O Alfa, o Ômega, o princípio, o fim. Emanuel, Deus conosco, o príncipe da paz, Deus forte, o poderoso, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Deus do universo, aquele que era, aquele que é, aquele que sempre será, para todo sempre. Jesus, nós te amamos, entregamos o nosso coração a Ti todos os dias. Aleluia! Glória a Deus. Obrigado, Senhor, pela Tua doce presença nessa manhã, Senhor. Que Tu seja celebrado nos nossos lares, Tu seja celebrado no nosso coração. Que nessa semana, Senhor, nós possamos celebrar o Teu aniversário, do Teu nascimento, da Tua encarnação, pois a Ti toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Uma semana cheia de Deus para você. Celebre Cristo em nome de Jesus.